a gente vai iniciar um movimento em 2 ou 3 dimensões, certo? O material referente ao curso de Física Fundamental 1, ofertado no curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Ceará, e as figuras contidas nessa apresentação são parte desse livro-texto do Cias Zemansky. Então, a gente inicia esse estudo apresentando assim, os objetivos de aprendizagem, ou seja, o estudante, ao final desse, desse capítulo, ele será capaz de representar a posição de um corpo em 2 e 3 dimensões, trabalhar com posição, velocidade e aceleração em uma abordagem vetorial, interpretar os componentes da aceleração de um corpo paralelo e ortogonal ao movimento, e relacionar o movimento de um corpo em referenciais distintos, ou seja, entender o conceito de velocidade relativa, certo? Então a gente inicia o movimento em 2 e 3 dimensões como sendo uma complementação do que a gente já viu em uma dimensão. Ou seja, o vetor posição de uma partícula pode ser representado por um vetor que tem componente x, y, z. A gente já havia estudado o caso unidimensional onde você só tem a componente x, mas agora a gente introduz mais duas outras componentes, levando ao sistema a 2 ou 3 dimensões, certo? Então você tem a representação do vetor posição e a representação do vetor velocidade, certo? E aqui a gente já apresenta a definição de vetor velocidade média, né, que seria uma variação na posição por uma variação no tempo, certo? Então, agora, a partir de agora, em 2 ou 3 dimensões, o seu vetor R ele sempre vai poder ter componentes em 1, 2 ou 3 dimensões. E assim ocorre também com o seu vetor velocidade, certo? Aqui a gente tem a definição de velocidade, certo? No caso, o que a gente tem um sistema de coordenadas com x, y, z, o espaço em 3 dimensões, e eu estou olhando a trajetória de uma partícula que segue, e quando ela passa na posição, no instante t1, na posição p1, e quando passa no instante t2, pela posição p2, eu posso definir no instante t1 uma posição, o vetor posição r1, no instante t2, a posição p2, o vetor r2, certo? E posso definir o que a gente chama de velocidade média durante esse trajeto. No caso, a velocidade média seria a variação no vetor posição pela variação no tempo, ou seja, seria o vetor R2 menos o vetor R1, você tira esse vetor, que é o ΔS, seguindo a regra vetorial, e eu tiraria essa variação de posição durante o intervalo de tempo t2 menos t1. Ou seja, o que a velocidade média, o vetor velocidade média é exatamente o ΔR pelo ΔT. Tá certo? Então, essa é a nova definição, ou a definição de velocidade média no caso de 2 ou 3 dimensões. Certo? Claro que se o seu vetor só tem uma componente, você recai no caso que a gente já estudou, que é a velocidade média em uma dimensão. Certo? Agora, o vetor velocidade instantânea. Ou seja, quando você olha para o deslocamento da partícula no limite onde as diferenças de tempo, ou seja, os dois intervalos que você está olhando para a posição da partícula, são muito pequenos, ou seja, o ΔT tende a zero, isso aqui, na verdade, cai na definição da derivada da posição com relação ao tempo, que é o vetor velocidade instantânea, ou seja, a média, quando você reduz demais o tempo, você acaba na definição do que a gente chama de velocidade instantânea. E ele é um vetor que é tangente à trajetória da partícula. Essa aqui é pontilhada a trajetória da partícula. O vetor velocidade instantânea, na posição P1, é um vetor tangente à trajetória, está aqui a linha de tangência, ou na posição P1 ou na posição P2, onde você está calculando essa velocidade instantânea. O vetor velocidade, em 2 ou 3 dimensões, ele é composto de ele é definido como sendo V, Vxi direção x, Vy direção j e Vzk direção z. Tá certo? Aqui no caso da figura a gente mostra um vetor velocidade em 2 dimensões, x e y, que está representado aqui por V, e aí você tem
Vx e Vy. Veja que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Essa linha pontilhada aqui é a trajetória da partícula. Você está escrevendo uma linha tangente aqui. Essa é a definição do vetor velocidade naquele ponto. Certo? O vetor velocidade ele é definido como sendo a Vx, Vy, Vz em IJK, ou seja, ele é dx, dt na direção y, dy, dt na direção j, dz, dt na direção k, onde cada uma dessas componentes, seria o Vx, Vy e Vz, são definidos como a derivada de x no tempo, y no tempo e z no tempo, respectivamente, certo? Para você encontrar o módulo desse vetor, você usa a regra do módulo de um vetor, onde V é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, certo? No caso bidimensional, que é o que está destaca nessa figura, Vz é zero, e você tem que o V é simplesmente, né, pelo teorema de Pitágoras, Vx ao quadrado, raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E que a tangente do ângulo, né, que o vetor V faz com o eixo x, né, que é o alfa, a tangente desse ângulo lhe dá Vy, Vz, ou seja, só você olhar para esse triângulozinho aqui e calcular a tangente de alfa, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, certo? Essa é a própria definição de tangente. No caso aqui desse triângulo, quem é esse cateto? É a própria componente Vy do vetor. Quem é esse cateto? É a própria componente Vx do vetor, ou seja, tangente de alfa é Vy, Vz. Vale salientar que se você conhece as componentes do seu vetor, você conhece o módulo, direção e sentido. Você conhece tudo sobre esse vetor. Tá certo? Então, um pequeno resumo do que a gente viu até agora, né? A gente viu a definição de vetor posição em 3 dimensões, do vetor velocidade em 3 dimensões, a definição de vetor velocidade média, como sendo ΔR, a variação do espaço da variação no tempo, o vetor velocidade instantânea, né, que é definido como sendo a derivada de r com relação ao tempo, certo? Quando você aplica esse operador d, dt aqui nesse vetor, o i e o j e k são constantes, ele não atua nele, então fica só o que é dr dt, que é v, o que é dx dt é vx, dy dt vy, dz dt é vz, certo? Então, você fica exatamente com essa expressão aqui, como a gente definiu aqui embaixo, certo? O módulo da velocidade é dado por isso, e no caso de 2 dimensões, você cai nessa expressão aqui. Bem, até o momento a gente falou da definição do vetor velocidade, certo? Agora, a gente vai definir o que se chama de aceleração. Então, no movimento em 2 ou 3 dimensões, você tem uma trajetória de uma partícula. Se essa partícula mudou, variou a sua velocidade, ou em módulo ou em direção, porque quando você chama de variação da velocidade, tem que lembrar que velocidade é vetor, então ele pode mudar simplesmente em módulo ou simplesmente em direção, certo? Ou em ambos. Então, é claro que se o carro faz uma curva, e pelo desenho dos vetores, ele tanto acelera, o carro acelera porque ele muda a direção, enquanto reduz ao fazer uma curva, ou seja, ele muda a direção e freia, ou seja, diminui o módulo da velocidade. Aqui a velocidade em V1, o módulo é maior do que em V2, mas também muda a direção. Ou seja, a sua velocidade instantânea variou tanto em módulo quanto em direção. Aqui você, pegando uma representação do ponto P1, onde você tem um vetor V1, o ponto P2, onde você tem um vetor V2, então você pode fazer a diferença de velocidade. Esse é o vetor V1, né? Foi transladado até essa posição, sem alterar módulo, nem direção, nem sentido. E o vetor V2, né? Aí você aplica a diferença entre dois vetores. Qual foi a variação em V? Delta V. Delta V é o V2, o que ele tinha no final, menos o que ele tinha no inicial, que dá exatamente esse vetor aqui, ó, o ΔV. Tá certo? Então, a aceleração média sofrida por esse veículo do ponto P1 ao ponto P2 é definido como ΔV sobre ΔT. V2 menos V1, T2 menos T1. Tá certo? Perceba que a aceleração média está exatamente na mesma direção do ΔV, né?
a mesma direção que a variação da velocidade ΔV. Tá certo? Essa aceleração atuou, né, sobre essa partícula e modificou tanto a direção da velocidade como o seu módulo. Certo? Então, toda vez que uma partícula alterar o vetor velocidade, seja em módulo ou em direção, existe a presença de uma aceleração. Essa é exatamente a definição de aceleração. A aceleração ela também pode ser definida como aceleração média ou como aceleração instantânea, assim como a gente viu com o valor da velocidade, né? Que tinha velocidade média e velocidade instantânea. Então, para achar a aceleração instantânea, a gente simplesmente tem que reduzir o intervalo de tempo. Ou seja, quando você calcula o ΔV sobre ΔT no limite de ΔT tende a zero, essa aceleração é exatamente a derivada da velocidade com relação ao tempo, né? Então, tomamos o limite de AM quando P2 se aproxima de P1, né? Você está fazendo esse ponto, já que é instantâneo, você tem que olhar para dois intervalos de tempo muito próximos. Quando você faz isso, o ΔT tende a zero e a aceleração vira exatamente dV dt, calculada no ponto P1. Mais uma vez, você está vendo aqui o vetor velocidade é tangente à sua trajetória e existe uma aceleração atuando nele que faz com que a partícula tanto faça essa curva, mude sua direção, aqui o vetor já estaria nessa direção, como altera também o seu modo. Mas na frente a gente vai ver em detalhe essa decomposição dessa aceleração em duas componentes. Aqui está na direção da velocidade e aqui está ortogonal à velocidade. Então, o resumo é que o vetor aceleração ele tem componentes, né? Ele pode ser aqui no caso você tem um arqueiro atirando uma flecha, a aceleração está nessa direção. Na hora que a flecha sai aqui, você vê que a sua aceleração AY vai começar a atuar a força da gravidade, a aceleração da gravidade, né? E essa flecha vai fazer um arco aqui, né? Por quê? Porque tem tanto inicialmente uma aceleração em x que lança ela para cima, mas vai ter também uma aceleração em y que seria no início aqui parte da força do elástico, mas depois a gravidade simplesmente vai atuar e vai puxar essa flecha para baixo. Então o vetor de aceleração ele é definido como componente dvx dt, dvy dt na direção dvx dt na direção y, dvy dt na direção j e dvz dt na direção k, onde cada uma dessas componentes, dvx dt, dvx dt, é exatamente o módulo da aceleração na respectiva direção, né? X, Y e Z. Mais uma vez, né, se você tem o módulo de A, é a raiz quadrada do quadrado das componentes. Né? No caso de AZ0, você cai no caso bidimensional, tangente de alfa é AY sobre AX, né? E A, em termos da posição, é a derivada segunda da posição. Né? Se você tem a função horária da posição que é contra a aceleração, se deriva duas vezes, deriva a primeira vez, encontra a função horária da velocidade, deriva novamente, encontra a função horária da posição. Então, o resumo até o momento, né, é que você tem um vetor aceleração que pode ser escrito em termos de três componentes, a x, a y, a z. Você tem a definição do vetor aceleração média. Você tem a definição do vetor aceleração instantâneo, quando você faz esse ΔT tender a zero, né? E você pode escrever a aceleração em função das derivadas da velocidade e pode escrever a aceleração em função das derivadas da posição